Os dados oficiais, eles acabam demorando um pouquinho, né? O último censo que nós temos divulgado é o censo de 2024. O censo de 2025, a gente está entregando agora, no mês de abril. Espero que alguns já tenham conseguido entregar, porque o último dia, diga-se amanhã, né, é o dia que tudo trava no sistema, então está todo mundo aí correndo e por aí vai. Mas esse dado só vai ser divulgado, sabe-se lá quando, né? Então, este é um grande problema. Quando a gente olha, então, e entende que o mercado de educação ele amadurece e troca informações entre si, a gente consegue pensar em projetos colaborativos como esse, tá? Então, o Handicap, se eu tivesse que reduzir, colocar ele em uma frase, seria essa, né? É uma rede de instituições compartilhando dados para produzir uma leitura de mercado atualizada, segura e acionável. Mas essa é uma leitura, não é só compartilhar dado, tem que compartilhar do jeito certo, tem que compartilhar de maneira segura, sem expor o que não precisa, né? Então, a pergunta que a gente tenta responder não é basicamente se a captação cresceu ou não cresceu, como que está indo a captação. A pergunta precisa ser mais profunda, né? Ela cresceu em relação a quê? Em qual velocidade, né? Contra qual comportamento do mercado? Então, como sou eu, né? Em Minas, né? Todo mundo sabe que eu tenho muita paixão pelo meu estado, mas um bom mineirês, né? Que eu descobri há pouco tempo que a gente está precisando traduzir o mineirês, é mais ou menos quem somos nós na fila do pão. O que que acontece, né? Com o meu desempenho quando eu comparo com o mercado? Então, projetos, né, que constroem uma régua externa ajuda a instituição a não confundir o movimento interno com o desempenho que é competitivo, que ele é dado pelo mercado, né? Então, com isso, eu ganho em tempo. O dado oficial, como a gente disse, ainda está parado lá em 2024 e a vida está acontecendo agora. A gente já está depois do primeiro trimestre do ano de 2026, né? Ele permite comparação, né? Então, a gente consegue construir um histórico para comparar o mercado com ele mesmo no ano anterior, para além dos dados oficiais, que são dados do próprio censo, né? Mas você vai construindo ali um dado de velocidade de captação, né? Ele vai dando sinais. Nossa equipe de inteligência de mercado, né, coordenada pelo Press, gosta muito de falar de elementos importantes sobre fatos que são portadores do futuro, né? Fatos que acontecem agora que mostram para a gente alguns fenômenos do futuro. E o Paulo Press é um mestre em fazer isso nas nossas apresentações, nas nossas lives, e então a gente consegue ir medindo e monitorando esses sinais e ir mostrando esses sinais a cada tempo. Paulo, completa aí. Eu acho assim, e tem uma questão que eu acho que é peculiar, até para a gente entender por que que nesse momento nasce o handicap, né? Foi sempre uma demanda do mercado, era uma dor nossa, olhar o mercado de uma certa forma por retrovisor, ou então é muito comum às vezes você encontrar algumas referências de pesquisa, só que quando você vai olhar essas pesquisas, você tem um desenho amostral que muitas vezes não coincide com uma metodologia que deveria acontecer de uma maneira mais consistente. Então a gente acaba encontrando, às vezes, informações que mais distorcem do que realmente acolhe a dor de entender o mercado. E o Handicap ele nasce com essa concepção, né? A colaboração é nesse sentido. E aí até a referência de como isso, de que maneira ela foi pensada para evoluir na linha do tempo, porque se a gente for ver, né, Paulo, hoje ele está num estágio, mas quando a gente olha a proposta dele, ela é muito mais ampla no sentido de avançar na medida que os próprios colaboradores, no sentido das IES ali, vão aderindo ao processo, né? Então, essa dor que o mercado tinha de não entender o que está acontecendo agora, mês a mês, hoje nós temos como resolver isso. E praticamente há 2 anos já. E esse é uma dor que existe em todas as instituições, né? Nas grandes, apesar delas terem uma área de inteligência de mercado, ela acaba tendo muita dificuldade de construir uma régua, e nas pequenas, que acabam sofrendo várias influências. E o mais legal é que a Roper se coloca disposta para o mercado para ser um agente neutro. Ela diz: olha, eu serei um agente neutro, e eu já vou contar como que é o nosso papel de agente neutro sobre isso, para receber esses dados, anonimizar e dar segurança a esse dado e começar a mostrar esse dado de maneira estruturada, sistematizada, com o nosso mago dos números, como diz o Vianney, como o nosso rei da estatística, né? Porque é verdade, a gente, por vezes,
pega aí desenhos, né, e pesquisas que são feitas no mercado, que tem um universo amostral, um universo de mais de 2.560 instituições de ensino. Às vezes a gente tem ali 20, 30 respondentes, isso pode dar muito viés e problemas nessa linha, né? Ou até Bom, confundindo, né? Às vezes a gente até encontra uma análise qualitativa sendo abordada como uma quantitativa, né? Então, esses são as dores do mercado em si com relação à informação. e os perigos, né? Porque você pode estar lendo errado Exatamente. o sinal, né? E aí a gente entendeu que os dados isolados ele reduz a qualidade da decisão, que é isso que a gente estava dizendo aqui, né? A visão oficial é um passado muito distante, o presente é muito competitivo, com dificuldade da gente ter velocidade naquilo que precisa para captação e para informação de entrada de aluno, sobretudo naquele período tão difícil de fecha ou não fecha a turma, né? E a gente vai ou não vai? Como é que a gente avança, né? E como é que a gente planeja o próximo ciclo? Como é que a gente dá meta, né? Como é que a gente estabelece? Qual que é o nosso sentido de planejamento, inclusive para eu planejar crescimento de infraestrutura, qualidade acadêmica, crescimento do corpo docente, formação para o corpo docente. Então, apesar de ser um painel de captação, ele ajuda em todos os setores da instituição, porque tudo depende da captação, tudo depende desse planejamento, né? E aí, essa régua colaborativa, então, ela vem como uma ideia de um painel que as instituições compartilham essa instituição. Nós temos uma fase, então, que a gente consolida, então a gente conversa com cada uma das instituições para fazer a validação técnica e anonimização dos dados, e depois devolve isso por meio de um relatório visual, de uma leitura que é executiva, né? Então, a gente não prepara um ranking de concorrente, não é esse o nosso objetivo. Inclusive, as instituições são completamente anonimizadas, é, é, nem toda a equipe do projeto, por exemplo, conhece todas as instituições, né? São poucas as pessoas que você tem uma camada de anonimização antes disso chegar na própria equipe de estatística, né? Para garantir isso. O que a gente quer fazer é um benchmark protegido para a leitura do movimento do mercado. A gente quer o movimento do mercado que todo mundo leia com saúde isso, né? Para eu adiantar no tempo aqui, para passar a palavra para o Press, que vai mostrar para a gente como que esses dados se traduzem, como que o painel traz essas informações. O processo disso, a gente tem um envio mensal, então até o dia 5 todas as instituições de ensino costumam enviar para a gente os dados numa planilha que é padronizada, então a gente padroniza o formato de coleta, né? A gente faz uma validação técnica e a anonimização, faz a agregação segura, ou seja, junta tudo de uma maneira segura e já anonimizada, e isso sim gera o relatório executivo. Então, se a gente pensar numa Paulo, forma de processo, a gente tem essas 4 etapas. Diga, acho que é professor. válido comentar que a gente tem todo esse processo mediado por tecnologia, que tem a garantia de anonimizar. Eu Perfeito. não tenho essa condição de fazer uma identificação. Então, Ah, tudo isso mapeado por tecnologia que garante essa segurança do dado, né? De perfeito. cada play separadamente. Eu vou repetir essa informação ali na frente, mas o que o Paulo está contando para a gente é o seguinte: esse processo aqui ele acontece dentro de uma plataforma segura, tanto a subida da informação quanto a Até o encaminhamento. retirada do relatório. Que aí essa mesma plataforma ela já coloca ali a segurança na entrada do dado e a segurança na saída. Quem é que pegou aquele relatório, que hora, que dia, que ela carimba exatamente todos esses pontos, tá? Então, basicamente, né, a instituição que participa do Indicap, ela passa a enxergar a evolução da captação, a comparação ano a ano, o que está acontecendo em 26 em comparação a 2025. Ela tem a Base Brasil, essa Base Brasil, depois com um certo delay, a gente entrega para uma visão de todo mundo, né? Mas quem participa recebe isso numa granularidade de regiões do país, que a gente já consegue anonimizar neste nível de regiões do país, né? Consegue ver todos os formatos de oferta, então não é só a captação geral ano contra ano, é ela por região e por formato de oferta, se é presencial, semipresencial, se é online, e isso ajuda a formar massa crítica. E isso também demonstra sinais executivos de crescimento. Então, quando fica pronta a pesquisa Roper de mensalidade, ali dentro a gente coloca também as informações, as mensalidades estão subindo, estão caindo, né? Quando fecha um trimestre, então todos esses reportes que são de inteligência da Casa de Inteligência do Setor de Educação,
a gente consegue compartilhar ali com esses participantes e isso constrói uma narrativa de decisão, né? Qual projeto recebe dinheiro? Como é, aonde que eu faço? Onde é que eu fortaleço a marca? Então, vocês conseguem tomar decisões internas a partir de se eu mantenho ou não, faço uma campanha promocional ou não, né? Então, a informação ela entra e gera um ciclo de gestão, não é só um relatório, né? Não é só uma decisão de captação. Ela define campanha, meta, preço, portfólio, a governança da empresa e por aí vai, tá? Ô, Paulo, posso Oi, fazer um comentário só? fica à vontade. Muitas vezes, quem consegue acessar, às vezes, só esse feedback que a gente esse desenho que a gente vai trazer agora, por exemplo, ele tem alguns parâmetros que trazem um recorte nacional, sim, mas ele é muito pequeno em relação ao que a gente entrega dentro de quem está na base, tá? Vale lembrar, Exatamente. tem um nível de refinamento, porque às vezes, cresceu ou ampliou, ou reduziu algum elemento, alguma estrutura de um tipo de oferta, ou no cenário só Brasil. Mas vamos lembrar, o Brasil é um mercado composto por vários mercados. Então, quem está dentro do Handicap tem essa condição de ver esses recortes e ver uma estrutura mais refinada para poder fazer esse desdobramento de análise para a operação dele, para a operação local, muitas vezes, né? Então, o poder de comparação, ele vai ser obviamente, mais refinado. Tá? Perfeito. O Brasil são vários Brasis, e quem está no handicap consegue enxergar cada um desses Tá. Brasis com muita mais clareza, né? Por que que a gente está fazendo esse webinar no dia de hoje, né? Não é só para divulgar o handicap, já existe há quase 2 anos. É para dizer para você que não participa ainda, que você pode participar. Projetos colaborativos, eles são melhores com base maior. Quanto mais base, quanto mais gente participando, melhor é a qualidade do dado e a gente fica feliz com isso. Então, você vai ter mais estabilidade, vai ter menor dependência de qualquer caso isolado e vai conseguir fazer um recorte que é muito melhor, né? Você vai conseguir fazer recortes mais seguros. Isso proporciona a gente, então, com a base maior, fazer até outras análises que hoje a gente às vezes não pode generalizar em função, apesar da gente já ter 49% do mercado participando aqui, né? A gente ainda não consegue, ou não é prudente fazer algumas análises de maneira generalizada. Quando a gente tem mais gente participando, a gente consegue fazer o relatório melhor ainda, e é uma construção coletiva, né? Além de construir réguas mais personalizadas à medida que a gente tem mais regiões, mais segmentações, tá? Bom, o nosso compromisso, enquanto Roper, é gerar inteligência sem expor a instituição, como a gente está tocando aqui, né? Que é o caso da plataforma que o Paulo Prestes estava dizendo, né? Então, a gente não gera um ranking nominal, a gente não faz troca de base bruta, a gente tem a divulgação de maneira completamente controlada e tem validação de etapa a etapa antes de publicar. Então, nós temos uma plataforma que recebe as informações, ajuda na anonimização, depois recebe o relatório para ser divulgado para cada participante. Então, esse é um elemento que é muito, muito importante, muito sério, e que a gente acha que ele é um valor muito importante de projetos colaborativos, porque projetos colaborativos nascem de confiança, não é só de valor, não é só de questões financeiras. Ele nasce, na verdade, de confiança e maturidade do setor, de querer aprender um com os outros e alguém se apresentar como agente neutro para unir essas pontas da maneira mais isenta que seja possível, né? Então, por isso que a gente tem lá o alinhamento, o envio, a conferência, a inclusão e a devolutiva em cada uma das etapas, simples e disciplinada. Essas duas palavras são palavras muito importantes aqui, tá? E aí, então, né? Perguntas que eu geralmente recebo quando eu converso com as pessoas sobre o handicap. Se a sua instituição quiser, ela vai poder ter uma reunião só para falar sobre o handicap na sua instituição, né? Mas eu vou expor meus números? Não, né? A devolutiva é sempre agregada, os dados são sempre anonimizados, né? Qual que é o esforço que eu tenho para participar? Bom, você vai ter que ter uma rotina mensal de envio padronizado, com o ponto focal definido na instituição, e, quando é necessário, a gente vai fazer a validação de consistência, se tiver alguma inconsistência no dado que for reportado, né? O que eu ganho além do relatório, né? Bom, você ganha uma régua, né, de mercado para interpretar o seu desempenho e discutir as suas metas, né? Por que que eu devo entrar agora? Porque a qualidade do painel cresce quando a gente tem uma rede bem formada e a gente entende que esse é o tipo de inteligência que toda instituição
pode ter, e a gente gostaria de ser o elemento que vai levar é, essa construção de benchmark a partir desse relatório. Tá? E agora, então, eu vou começar a ter uma parte mais interessante aqui do nosso webinar, que é de efetivamente mediar o webinar, é de olhar as perguntas que vocês já começam a colocar ali no Q&A e também de ouvir e aprender um pouco a leitura desses dados que são gerados pelo Indicap, pelo Paulo Press. Então, Press, a bola é sua, eu vou provocando aqui, ouvindo as perguntas. Obrigado, Elaine. A Elaine está falando que está ótima a live. Então, agora a gente vai começar a mostrar os dados e mostrar o painel, agora todo mundo já conhece o projeto, para a gente poder seguir discutindo um pouquinho esse nosso setor de educação. Prece, bola contigo. Enquanto ele coloca Primeiramente, ali, primeiramente, boa tarde aí, pessoal. Vou colocar meus slides aqui para vocês. Vejam se tá compartilhando já, Paulo. tá aparecendo já. Deixa eu só colocar minha regrinha aqui. Veja se texto está aparecendo. Tá aparecendo. Perfeito. Bom, acho que a ideia é trazer agora do que o Paulo trouxe como conceito, vamos trazer o que a gente encontra de cara, né? Quando a gente quer entender um pouco essa dinâmica. A gente trouxe ali como uma chamada, entendeu 2026, entendeu o ano de 2026, a gente está falando do ano, está falando do trimestre, né? O que aconteceu durante o primeiro bimestre, que assustou e está assustando ainda muita gente, né? Quando a gente fala de captação. E aí, para fazer esse entendimento, é interessante fazer o contraponto do que foi 25. Então, eu vou trazer em linhas breves aqui, de uma maneira breve, o que aconteceu, o que foi possível entender em 25. E olha só, gente, se a gente está falando de 25, o dado do nosso censo é o quê? O dado do nosso censo ainda, ele é o 24, tá? Para a gente entender e pontuar. E a gente, quando o Paulo trouxe ali um desenho do Indicap, hoje, se eu fosse entender o Indicap hoje, como uma pesquisa, a gente está falando de um painel, mas se eu fosse trabalhar ele como uma referência de pesquisa, estou falando isso aqui, olha, 95% de confiança, intervalo de confiança, e um erro amostral de 5%. A amostra que a gente tem hoje, cobrindo um extrato geográfico, ela é praticamente 50% do volume dos ingressantes em 24, fazendo a comparação. E 44 em relação a matriculados. Então, não é uma quantidade pequena. Está falando de quase 300 IES, cedendo essas informações nesse modelo que o Paulo acabou trazendo para a gente aqui. E acho que na hora que a gente quer fazer essa referência de saber, então, se um ano ele teve uma dinâmica ou não mais competitiva ou menos competitiva, e a gente começa a fazer uma leitura só do acumulado, vamos falar, olha, o 24 ele teve ali, o 25 teve uma performance de 2% melhor na captação em relação ao ano de 25, de 24, né? Então, 25 foi o quê? Foi um ano morno até certo ponto, se podemos falar assim? Até certo ponto, sim, mas o ideal, o que é importante para a gente quando tem o handicap, não é olhar só um complemento como esse aqui. O interessante é entender o que aconteceu dentro da base, nessa linha do tempo. E olha só, se a gente for observar a sequência ou a segmentação que a gente teve trimestre a trimestre aqui, a performance, conseguimos contar a história do ano. Olha só, vamos pegar só o tempo presencial. No ano, em síntese, ele segurou esse processo dos 22, porque ele pesou 22% aqui na captação. Então, o aluno está buscando mais uma referência de um tipo de oferta caracterizada no semipresencial? Tá, olha só. Primeiro trimestre, 14. Segundo trimestre, 18. Terceiro, 34, quarto trimestre, 29. E diga-se de passagem, é a única modalidade que está performando aqui, tá? E vamos lembrar o que acontece em 25, então, para contextualizar essa história, para entender o dado de 2026, agora primeiro bimestre, e até o próprio março. A gente teve um novo marco do EAD, e ele acontece exatamente num ciclo praticamente por aqui, ó. É tudo nesse contexto aqui. Então, a gente vai observar, eu vou depois delinear isso por mês, que a gente vai começar a perceber a dinâmica que a gente vinha encontrando para as outras modalidades. Olha, percebam só como que eu tinha aqui para minha estrutura do meu online. 2%, menos um. O melhor momento que teve um pouco aqui, ó, e tem a ver com aquela condição do momento Chipa que a gente estava tanto comentando ali com o novo marco. Mas olha o que acontece aqui quando a gente faz uma antecipação até certo ponto com o referencial de mercado. Cai 37% nesse contexto aqui, ou online. Se eu abrir mês a mês para depois mostrar para vocês, a gente vai ver o quanto que isso foi pesado.
a gente carrega do último trimestre de 25 esse peso aqui, ó. A performance foi de 18%. Num momento exatamente onde a gente tinha que, de alguma forma, começar a fazer a apresentação de um novo produto, que era o semipresencial. Lembrando que esse novo marco, ele impacta na operação, porque a gente mexe com essa experiência que a instituição tem que ofertar ou reofertar. Então, houve um momento, até algumas operações a gente observa que ela foi feita a adequação, e aí tentou-se apresentar isso ao mercado, e a gente vai comentar depois um pouco em relação, eu vou até complementar com uma parte de pesquisa de mensalidade aqui, que não foi tão sucesso assim, até certo ponto. Mas, olhando então, para a gente entender 2026, eu tenho que olhar esse contexto que eu estava comentando com vocês, esse trimestre aqui, tá? E quando eu vou fazer essa leitura, tá? Eu vou encontrar isso aqui no janeiro, a gente já comentou, já fizemos um webinar para poder trabalhar cada um desses aqui. Encontramos um janeiro com esse desenho, captação de -3, quando eu pego 26 com 25, um semi respondendo ainda, tá? Um online em queda de 46%. Lembra quanto que ele estava aqui, ó? Ó, 18 no acumulado, tá? Ele vem para o mês aqui com 46%. E aí, é claro que a gente vai acabar querendo perguntar o seguinte, mas nesse online que a gente tem aqui, a gente tem um desenho que é do semipresencial já impactado pelo novo marco, onde todas as IES tiveram que migrar já os seus cursos para essa estrutura, ou seja, as engenharias, a saúde, ela sai desse processo e ela vem para cá, ela vem para o semipresencial, tá? Só que 2025 a gente já fazia essa leitura, tá? Em 2024 a gente já fazia essa leitura sem esse nível de adequação regulamentada da base. Então, ou seja, a Roper já vem falando de uma modalidade, de um tipo de oferta, que é o semipresencial, há pelo menos uns 5 anos a gente vem provocando o MEC nesse sentido. Então, quando o MEC faz e fez, acabou fazendo com a mesma nomenclatura esse ajuste, o Indicap já estava fazendo isso. Então, para a gente não ter dúvida, toda vez que a gente trabalhava ali na coleta de uma informação como instituição de ensino, quando ela dizia que ela tinha um curso semipresencial, esse curso obrigatoriamente ele estava dentro de um cadastro do EAD em 2025, tá? Então, era o semipresencial ele já vinha de uma origem de um cadastro do EAD. Então, quando o MEC faz essa adequação, a gente não perde, dá uma equivalência direta, tá? E aí eu tenho, então, um janeiro uma performance de queda de 20% em relação a janeiro de 25. O 26, 17%. E olha só, de novo, eu tenho aqui uma queda de 41%. Lembrando que aqui sim, eu tenho aquele efeito mix. Os cursos que estavam aqui vêm para cá, no meu presencial, para o meu semipresencial. Ainda em fevereiro, Prece. queda Então, de só para 6%. a gente traduzir aqui para quem está nos vendo, eu posso afirmar que a ausência das licenciaturas, a ausência dos cursos que antes eram oferecidos no online, que agora só podem ser oferecidos no semipresencial, a partir da virada de 2026, começa a migrar um pouquinho daquilo que era oferecido dentro do online para ser oferecido especificamente dentro do semipresencial, porque agora tem regra. É isso? Exato. Só que aí tem uma briga feia, né, Paulo? Porque a gente está falando de pegar algo que estava dentro de um formato, que era dentro do formato EAD, e a gente dava um nome de semipresencial naquele contexto, porque a instituição fazia uma oferta, fazia uma entrega que tinha um nível maior de presencialidade do que só o online. Só que quando a gente tem que fazer alguns ajustes para esses produtos, de acordo com o novo marco, isso mexe com um pouco com a característica vamos pensar assim, do produto no sentido de que existe uma agenda diferente a ser cumprida pela instituição, vamos pensar do ponto de vista didático-pedagógico, ou seja, o aluno teria que ter mais presencialidade do que ele tinha antes numa régua, numa organização que não era necessariamente a que ele buscava, o que ele encontrava antes. Então, não quer dizer que com isso, que tudo que eu tinha dentro do online antes, vendendo ali, ele veio e encaixou no semipresencial como comportamento de compra. Ou seja, temos alguns tipos de produtos que, se você pegar hoje e dar uma olhada, algumas engenharias, por exemplo, ou até saúde, se for dar uma olhada, como para sempre presencial, que não cabe na agenda do aluno que gostaria de fazer mais. E quando cabe, muitas vezes, ele não tem a oferta no local que tinha. Então, tem tudo isso incomodando no processo de compra. Ah, Paulo, mas o semipresencial está performando melhor. Está performando melhor, mas se você olhar no pacotão geral, eu tô com déficit. Eu tô com um ano pesado nesse sentido, tá?
Então, eu tenho em volume, eu tenho uma resposta diferente, sim, por sempre presencial, mas no geral a gente está preocupado com o ano, olha, -20 e -17. E aí, essa nova distribuição do volume, ela fica assim, olha, quando a gente faz essa reorganização, presencial 29, semi 35, online 36, mantém o mesmo padrão aqui, e aí, março surpreende a gente. O março tem. E vamos lembrar, o que tem um pouquinho de diferente nesse contexto de janeiro para março? Teve alguma coisa diferente? Até certo ponto, para alguns tipos de curso, tá? Talvez para alguns produtos, o carnaval, meio desalinhado de cronograma ali, talvez tenha tido algum tipo de impacto. Mas, de maneira geral, tem um outro fenômeno que eu vou trazer depois na sequência para mostrar para vocês, que é o seguinte: a gente teve uma reação um pouquinho melhor aqui para o presencial, tá? Para o CM foi maior ainda, e até para o EAD foi maior ainda. Ou seja, o meu mês de março, ele performou 3%, tá? Quando eu olho a distribuição, eu aumento, olha só, para o online. Então, eu tive uma melhoria para o volume do online. E é exatamente aqui que eu vou trazer depois para vocês terem uma ideia de que nesse mês, nessa sequência, a gente começou, a gente estava ainda na finalização da pesquisa de preço, a gente começou a observar um comportamento diferente no quesito promocionamento. Então, eu tive ali um momento do mercado facilitar um pouco essa questão, tá? E mais ou menos é como se a gente pudesse encontrar isso aqui, olha. Só alguns exemplos para a gente poder ter uma ideia. A gente começou a encontrar uma certa estratégia de captação um pouco mais diferenciada, tá? Ou seja, ficou mais fomentado do que vinha antes. Olha, tem às vezes a compra ou um abatimento na parcela que necessariamente não é desconto. Você pode fazer ele depois. O mercado começa a dar algumas soluções diferentes. Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de movimento, o mercado normalmente está buscando dar respostas, e isso teve, claro, uma resposta melhor quando a gente encontrou um mês um pouco melhor ali no 3% no total. Então, a gente encontrou um movimento diferente quando a gente fala do processo comercial em março. Isso é fato, tá? Nem tudo que a gente encontrou, quando a gente pega esse trimestre e dá uma olhada e fala, vamos fazer então uma avaliação, entender março dissolvido nisso, a gente vai encontrar esse desenho aqui, olha, para o trimestre. -14% ainda comparado com março de 26, de 25. E temos que lembrar ainda, olha, dentro desse pacote, se a gente for observar o desempenho das outras modalidades, olha, eu tenho um presencial que ficou ainda a desejar aqui, o semi foi ainda o que performou e o online ainda em queda, tá? Então, claro, mensurando ainda o efeito mix que possa ter aqui, o online, ele tem um nível de comportamento que se a gente fosse pensar em 2020, mais ou menos, sem entender que ali naquele momento teria a pandemia, naquele momento já a gente comentava, a gente já avaliava e trazia para o cenário, olha, o EAD, num dado momento, ele vai precisar entrar numa curva estabilizada e ele para de crescer e começa a cair para estabilizar. O que a pandemia veio, ela deu uma sobrevida para esse processo. Essa sobrevida, no nosso entendimento, ela chega até 2022, mais ou menos, 22, 20 para 23. A partir desse ponto, a gente já encontra um desenho quase que mais semelhante ao que era em 2019 de mercado. E aí, naturalmente, tem uma parte dessa resposta que vem para cá também. E aí vem um novo marco que ajusta essas coisas, então isso dá um tom de como esse comportamento deve ficar. Então, quando a gente olha essa distribuição, ainda também pensando no quesito volume, a gente vai encontrar isso daqui, olha, 28 presencial, 35 e para o online 37. Então, o que é interessante dar uma olhada aqui? É pensar, olha, a minha operação, ela foge dessa distribuição, ela está acompanhando essa distribuição. Quando eu fiz mês a mês aqui, o meu mercado, ele teve esse comportamento mês a mês aqui ou não? Então, é interessante quando você tem essa referência. Aqui eu estou trazendo o Brasil, mas quando você abre o relatório seu do Handicap e a sua operação ela pode estar concentrada num determinado mercado ou outro, você vai ter um detalhamento para todos esses aspectos lá. E aí você pode diferir a estratégia de cada uma das abordagens para cada um desses mercados, tá? Então, quando a gente está olhando esse referencial de trazer para a gente, trazer para a conta essa análise, a gente tem um trimestre que teve essa performance aqui, tá? Uma queda de 14 ainda, o que nos preocupa, até porque quando a gente vai entender o quanto poderíamos analisar do volume desse ano 26, ele foi consumido, vamos pensar assim, se fosse possível fazer essa conta,
fazendo trabalhando como se fosse uma hipótese de pegar o volume de 25 e entender que ele fosse equivalente ao de 26 e dizer o seguinte, então quanto que a gente consumiu, se fosse possível fazer essa comparação direta? A gente consumiu isso aqui, olha, 44%. Tá? Então, a gente tem um restante de ano aqui, praticamente são 56%, provavelmente do volume que teríamos ali, comparando essa estabilização, para dissolver em todo o processo do segundo bimestre ainda, do segundo semestre, ainda mais alguns meses. Então, eu tenho um momento que é peculiar nesse sentido. E para até fazer uma outra análise, que muitas vezes é interessante, porque você está olhando o trimestre, é sazonal. Primeiro trimestre, o presencial, ele tem uma característica de convergir ali sazonalmente. Mas se a gente fizer o seguinte, então, vamos pegar o intake, primeiro intake, o intake de verão, e vamos comparar o intake de 2026 com 2025. Aí eu vou fazer o seguinte: nesse caso, a gente vai procurar trabalhar com uma referência de pegar esse comportamento e entender que a gente teria que trabalhar aqui até abril, de novembro a abril. E quando eu estou fazendo essa referência até abril aqui, eu vou encontrar faltando um mês ainda. Falta abril, a gente está em março. Mas mesmo assim, só comparando isso, a formação do intake, olha o que a gente encontra aqui, ó, 15% ainda de queda. O online ainda com 38%. E de novo eu tenho com o semipresencial. O que chama atenção? Quando eu estou olhando uma operação mais local, a gente tem que entender que esse semipresencial aqui, com toda essa estrutura nova que a gente está tendo ali de adequação, é bem provável que uma boa parte dele já tenha sido readequada, reajustada e ofertada para o mercado. O que muitas vezes de interação com esses grupos mais regionais a gente está observando é que a dificuldade em fazer isso, em fazer a conversão disso está sendo maior, tá? Então eu acho que desse desenho, quando a gente está olhando pelo menos assim, sem fazer uma referência mês a mês, a gente encontra ainda o primeiro trimestre complexo nesse sentido de desempenho. Ele não foi aí, não está equivalente a 2025. 2026 é um ano político. A gente tem provavelmente, talvez, a possibilidade de ter uma reconfiguração do MEC também para o ano que vem ou não, depende das eleições agora. Então, a gente tem uma sequência de eventos que muitas vezes, dependendo da operação, é postergada algum tipo de ação estratégica em relação ao comportamento do ano, tá? E por determinados players. Às vezes, grandes players esperam para entender um pouco mais como que essa condição fica. Então, eu acho que aqui, se a gente for trazer essa referência, a gente vai acabar encontrando alguns desenhos nesse sentido, tá? E aí, se a gente vai fazer o handicap, ele já tem um acompanhamento mês a mês, desde 24, mas como a gente, para poder fazer as bases trazerem as traduções para a base, a gente tem as informações desde 2023, tá? E dentro desse contexto, quando a gente faz a comparação de 3 anos, essa da volumetria que a gente encontrava, ó, já existia uma tendência, uma busca maior por presencialidade, para o SEMI também, e agora o SEMI, nessa nova estrutura, ele muda essa volumetria, sai de 25, vai para 35. O EAD, mesmo assim, ó, já sinalizava queda, e agora ele vem com uma volumetria diferente. Tá? Então, dentro desse contexto, entender que isso aqui, eu estou trazendo o cenário do Brasil, que pode ser entendido também por regiões, a gente pode também entender isso considerando a estrutura mensal. Então, a gente vai trazer aqui, a gente não apresentou nenhuma vez ainda essa curva de comportamento. Eu não vou comparar aqui com 20, com 24, tá? Então, pegando só 25 aqui. Faltou só a minha legenda aqui, tá? Esse aqui é o ano passado, tá? Essa coisinha aqui é o ano passado completo. Então, olha só. Comparado aqui, olha, tem um trimestre. Olha os picos que a gente teve aqui quando eu pego a oferta presencial, tá? Eu vou escalonando para cá. Fechei aqui dezembro, 25 aqui, tá? Olha como que a gente começa janeiro. Ainda começa complicado, e eu dou uma subida para cá, tá? Então, eu tenho um ponto de inflexão aqui em março. Vamos pegar aqui o semipresencial. Olha como que eu tenho o semipresencial. Ele engancha certinho lá no dezembro, tá? Fica muito próximo de 25, vai para 24, vai para 61, tá? E ele teve esse comportamento aqui. Será que a gente vai ter um comportamento semipresencial mais ou menos aqui de novo? Tá? Quando eu pego um EAD, olha só, de novo, se eu vou buscar a referência anterior, olha, isso aqui é a referência anterior. Isso aqui é o dezembro, lá. Caixa dezembro aqui, olha, 39 para 46, 41. Ele foi melhorando, mas foi melhorando
com aquela estratégia que a gente observou e trouxe ali para vocês, tá? Promocionamento. Mas esse daqui foi o comportamento do ano, ó, tá? Então, aí é entender o seguinte. Vale lembrar que julho, agosto, setembro tem esse comportamento no ano passado, mas tinha um fenômeno acontecendo ali da xepa, né? Sim, aí tem outro detalhe. Quantas entradas eu tinha aqui E, nesse e, ano? e o que, que é mesmo a xepa para a gente colocar todo mundo na mesma página, Paulo? A Xepa, a gente acabou dando esse apelido de Xepa, né? Porque a gente teve ali o momento do marco, e aí tinha um limite de tempo para poder fazer o tipo da oferta ainda com o mesmo padrão, né? Que a gente tinha antes de fazer a adequação do produto. O próprio Mac deu uma sobrevida ali de mais ou menos um mês e pouquinho, e nesse momento todo mundo aproveitou para poder fazer a venda, né? Para poder continuar ainda o processo e depois adequar durante seus 2 anos ali, que a regulação permite, né? Então, as instituições que não teriam mais aquela oferta online das licenciaturas, das engenharias, da enfermagem, todas Isso. essas ali, eles usaram isso como um argumento de venda para acelerar a venda para os alunos e também para ampliar a entrada, enquanto ainda podia entrar nestes formatos de oferta que foram extintos. E aí você teve uma mudança na curva por causa desse fenômeno. É isso que o Prece carinhosamente apelidou de efeito Xepa, e a gente está falando aqui como se todo mundo soubesse, é importante para todo mundo ficar na mesma página. Segue aí. E, e se a gente vai agrupar todos esses tipos de oferta, aí tem praticamente aquela leitura que a gente estava trazendo, né? Olha só, olha como finaliza dezembro aqui, ó, -17. Olha para cá. Então, não tem muito milagre, né? A gente tem um comportamento aqui, olha, ele continua de alguma forma e começa a dar uma resposta um pouco melhor aqui. Mas, de novo, esse -3 positivo aqui, ele tá muito, muito alavancado aqui, né? No meu semipresencial ainda. Eles mostram, mas a semipresencial ele ainda faz esse movimento. E lembrando principalmente, ó, não é homogêneo, não é. Eu tenho um semi com comportamento, eu tenho um presencial com comportamento e um online com outro comportamento distintos, né? Então, enquanto está trocando o slide aqui, o Fernando, lá de Santa Catarina, ele fez um comentário muito interessante no sentido, olha, aqui em Santa Catarina, muitas instituições, as comunitárias, né, as comunitárias estaduais, elas são gratuitas. Bom, isso talvez tivesse um fenômeno específico quando a gente fala lá da pesquisa de mensalidades ou coisas assim. Mas aqui para o Indicap não faz, porque isso nós estamos tratando de um volume de captação. Então, Exato. eu não tem problema se ele entrou pela Bolsa, que é do Estado, se ele entrou pelo FIES, pelo ProUni, é, como pela Bolsa da própria instituição, não tem problema. Aqui é cada aluno matriculado é um novo aluno para o efeito da captura do dado de captação. Falei certinho, Paulo? Exato. Tanto é que a gente vive batendo a mesma tecla, né? Vamos dar uma olhada, esse novo produto, esse novo momento, ele precisa refletir, ele precisa entender, a gente precisa entender se isso tem aderência quando eu estou olhando o nosso público. Então, independente da região, o produto que a gente está ofertando agora, ou que a gente vai ter que readequar nesse contexto de novo mago, tudo, ele tem aderência ao prospect que eu tenho como referência, né? Então, eu acho que dentro desse contexto, até quando a gente abre o handicap ali por regiões, e vai olhar essas volumetrias, esses modelos dentro das regiões, a gente encontra essas características. Às vezes é natural, fala, esse mercado aqui a gente sabe que vai reagir assim, porque tem um tipo de oferta lá, tá? Então a gente tem essa percepção. E aí, se eu recorto tudo isso, tentando isolar um pouco em algum referencial, mas existe um mercado de uma venda, de uma oferta, da qual a gente está olhando por precificação, esse mais ou menos é o desenho que a gente viu aqui. Olha, para vocês terem uma ideia, tentando traduzir a captação do Indicap para uma outra pesquisa agora, só para a gente entender um pouco a seriedade do ano. Então, olha só, era esperado aqui para 24 e 25, ó, uma certa estabilização quando eu olho de 23 já. Para o presencial, a gente achava, tinha uma referência para encontrar aqui um 880, um 886, um 890 reais, a mediana do preço do presencial. Aqui eu estou trazendo para vocês é uma prévia, tá? A pesquisa finalizada a gente vai divulgar para praticamente daqui no máximo uns 10 dias. E aí a gente vai encontrar quase 80, 90, quase 90% aqui, 80 e alguma coisa, tá? Então ampliou. Mas, ou seja, a tendência que a gente encontrou ainda na pesquisa, mesmo ela finalizada, é de queda. Ela vai ficar um pouquinho diferente dessa queda? Vai, mas ainda é de queda. Então a gente tem um ano diferente de 26. E o EAD, naturalmente, ele sempre teve esse comportamento de queda, tá?
ele vai ficar também num outro volume, mas vai continuar de queda. O que nos surpreendeu muito, que era de uma certa forma por muito esperado, é que esse semipresencial aqui, que vinha daqui, tá? Ele teria uma reorganização de preço, tá? E a gente não encontrou essa condição nesse contexto geral. Ele, até naquele momento ali em abril, olha, eu tenho um 308 como sendo o valor da mediana, o valor de referência do meu semipresencial. É claro, eu tenho semipresencial ofertando no valor de 75 até 203. Aí o pessoal pergunta, mas o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Que tipo de curso? Às vezes isso aqui, olha, a gente percebeu muito na pesquisa esse ano, agora, no final, é um curso de administração voltado a uma quantidade estratégica de práticas. Ele traz isso como EAD, ou desculpa, como presencial. Ele envolve mais alguma entrega dentro do contexto dos modelos que foram propostos. E tá tudo bem, só que ele tem um custo menor. Tá? Então, quando a gente vai olhar, não é só engenharias, não é só a saúde que está aqui dentro também, não, tá? Tem outros cursos que tem, dependendo da estratégia da instituição, do modelo que ela quis fazer a oferta, dentro do semipresencial, tá? E é claro, quando eu vou comparar, o que mais caiu foi esse daqui, olha. É 364 no ano, atualizado pelo IPCA, está com 308. Era 191 só o online, e tá, olha, 179. Então, caiu 6%. Aqui era o meu presencial, tá? Com referência. Então, a gente encontra uma dinâmica que muitas vezes, quando você traz ali, associa o crescimento ou decrescimento de determinada modalidade pelo handicap, quando a gente vai buscar em outras referências as pesquisas, e olha, gente, estou falando de pesquisa mesmo, tá? Não estou falando de tracking, não, olha. Estou falando de coleta de 12 mil cursos, tá? 2.500, 2.760. Não está fechado, né? 3.800. Então, tem volumetria adequada para pesquisa, tá? Então, a gente vai conjugando essa estrutura. Quem está no Handicap recebe tudo isso antecipadamente. Por exemplo, a pesquisa, resultado final de preço, a gente não trouxe para o mercado total, mas quem está no Handicap já recebeu. Já recebeu, inclusive, por regiões, tá? E também por uma estrutura de pacote de cursos. Então, dentro desse desenho, a gente tem uma outra dor de mercado, né, Paulo? Que é a medicina. E aí, quando a gente olha um mercado com uma dinâmica dessa, desde 2015, sinalizando um crescimento mais direto para a saúde e medicina sendo a pérola do mercado, dentro desse contexto, e muitas dores aparecem aqui, a gente, de uma forma até atendendo a demanda dos próprios participantes do handicap, a gente trouxe a mesma referência para a medicina. Agora, Paulo, eu deixo com você. Perfeito. Obrigado, então, Paulo. O Fernando ainda argumentou aqui dizendo sim, mas aumentou a captação do presencial com essa gratuidade. Quando a gente olha na lupa lá do handicap, lá em Santa Catarina, lá na região sul, você tem esses fenômenos lá para ver, Fernando, isso daí mesmo. É, bom, nós encaminhamos aqui para o final do nosso webinar, né? E para nossa felicidade, a nossa meta vai ser cumprida. A gente falou assim: olha, a gente está sem o Vianney, mas a gente quer manter a energia lá no alto e fazer dentro do tempo com a disciplina que o Vianney nos ensinou, né? Então, nós temos aqui uns minutinhos ainda para fazer as suas perguntas, para você mandar essas perguntas. E na bola que o Paulo Prestes levantou aqui é que no mês de março, quando eu falei assim, eu cheguei no projeto em novembro, a gente conseguiu fazer algumas coisas diferentes para levantar essa demanda, né? Então, assim, o que que a gente faz? A gente consegue descer um nível de regiões para estados do país com handicap, ou é mais importante fazer um relatório de medicina? E aí os próprios participantes, que é sempre bem dialogado esses elementos, disse, olha, para a gente é mais importante um painel de medicina, é um momento importante. Nós fizemos, então, a coleta pela primeira vez do curso de medicina e tivemos agora a publicação no começo desse mês do primeiro painel de medicina nos mesmos moldes que a gente tem o handicap. Então, hoje você tem o handicap geral e o handicap medicina. Então, se você que nos assiste também tem um curso de medicina, você ainda ganha mais um adicional, né? Mais um pouco mais de inteligência da casa de inteligência do segmento de educação, né? Então, esse é um posicionamento importante e é uma meta importante que todos nós aqui na Roper temos, no sentido de que nós queremos gerar inteligência para o mercado.
né? E, de novo, inteligência mais real, né? A paz mais duradoura que é construída no consenso. Então, a inteligência que é mais real, ela vem de projetos colaborativos como esse. Então, mais uma vez, nesses minutos finais, eu quero convidar cada instituição que está aqui presente, né? Faça contato com o Samuel ou comigo, para que nós possamos viabilizar, né? Sempre haverá uma forma de viabilizar a participação das instituições de vocês no Handicap, não com, só recebendo o relatório, mas efetivamente compartilhando e participando da construção de inteligência conosco, tá? Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. A gente não recebeu aqui muitas perguntas, parece. Recebemos alguns comentários aqui que fomos falando ao longo da transmissão. Isso é muito bom, obrigado. E aí quero relembrá-los dos nossos parceiros, né? Quero falar mais uma vez aqui dos nossos parceiros que fazem esse webinar ser possível. Então, nós temos aqui como parceiros institucionais a Liceu, né? Que é o RP acadêmico top de mercado, que te ajuda com todos os processos, que te ajuda na transformação digital da sua instituição de ensino. O seu grande parceiro do financiamento estudantil, a Ficou Fácil, né? E aí, então, mais uma forma de você facilitar a entrada dos estudantes a partir do financiamento estudantil. A princípio, né, porque é para garantir inadimplência zero dentro da sua instituição, cuidar dos elementos de fluxo de caixa. Cada um desses parceiros, o contato está disponível para você aí no chat, né? Então, o Fábio Cesp lá da Liceu, o Washington aí da Ficou Fácil, a Fernanda Silvestre da Princípia. E lembrando, né? Foi legal que teve um colega que comentou aqui que foi aluno do Gestão Sistêmica de 2017. Então, deixa eu achar aqui Quem quem que foi? era. Era o Legal. Fernando, né? Ele foi aluno de 2017 de Gestão Sistêmica e olha que legal, hoje uma liderança importante no setor de educação. Obrigado pela presença, obrigado por deixar a roupa e participar da sua formação e da sua carreira. Curso com inscrições abertas aí para a turma de 2026, que começa agora no dia 11 de junho. O nosso setor de inteligência de mercado pode ajudar a sua instituição e aplicar isso tudo na sua região de abrangência ou naquilo que você está pretendendo expandir. É só chamar a nossa equipe, que é coordenada pelo Paulo Press. O Paulo Press vai te ajudar a ler e entender melhor esse mercado e ver a Paulo, próxima perna de crescimento da sua instituição. só lembrando ainda, quando a gente fala de inteligência de mercado, não é só do ensino superior, tá? A gente está falando de educação básica, inclusive, tá? Então, a Perfeito. gente faz É essas para o duas mercado abordagens. de educação, né? Educação, Cursos livres, educação básica, educação formal, educação pós-graduação, não formal. formal. Muito Tem legal. educação? Nos procure. Isso aí. O Handicap, que foi esse webinar inteiro dedicado a ele, né? As nossas lideranças e referências para que vocês também possam interagir com elas. Então, o nosso CEO, o Caio, o Jefferson, que é o nosso presidente do conselho, então são o nosso mago também das finanças, né? Então, interação com eles, fiquem absolutamente à vontade. E qualquer uma dessas coisas da roupa que eu estava dizendo aqui, o Samuel Treicic é o nosso diretor comercial, é esse jovem garboso com contato na tela e também está aí com a, o contato no chat para que vocês possam conhecer, conversar. Quer entrar no Handicap, pode chamar o Samuel, ou se quiser, pode me chamar diretamente também. Se a nossa equipe de produção quiser colocar aí os meus contatos no chat para as pessoas falarem diretamente sobre o Handicap, pode me procurar diretamente. E aqui estão os contatos da Roper Educação para que nós possamos apoiar você e a sua instituição de ensino naquilo que for necessário. Bom, deixa eu ver aqui, nós não tivemos mais nenhuma pergunta, o que nos coloca on time, no tempo certinho daquilo que nós nos propusemos do nosso webinar de 1 hora. Entregamos no tempo. Vianney, não sei se você está nos assistindo, mas tenho certeza que você vai nos assistir no gravado. Espero que nós possamos ter substituído a altura. Gente, eu fiquei mais nervoso do que o tralho para substituir o William Bonner. Eu até agora não sei como que eu dei conta aqui de ir.
Mas o Vianney é uma liderança importante no setor de educação, uma pessoa que ajudou a construir isso. Quero render as minhas homenagens a ele aqui e dizer que espero ter feito à sua altura. Prece, 2 minutinhos para a sua palavra final. Eu acho que mais do que agora se faz importante ter uma ferramenta dessa que o Handicap vai ter essa referência, porque 2026, gente, está um ano muito peculiar. Eu acho que mais do que querer entender, dado o censo de 2025, por mais que ele venha, ele não vai agregar de uma leitura geral, tá? Então, eu acho que assim, ter essa ferramenta para você corrigir rota de maneira mais ávida, mais estratégica, e não é algo tão absurdo fazer isso, independentemente do porte, é realmente uma solução que possa dar uma luz ali, muitas vezes, para uma operação que às vezes está precisando só de um cuidado estratégico de olhar, tá? Então, eu acho que fica o convite aí, quiser interagir, entender um pouco mais a fundo, procura o Paulo, tá? Mas eu acho que isso é uma oportunidade. É uma oportunidade. Perfeito. E procura o Paulo, pode ser qualquer um dos dois, mas nesse caso ele se referiu a mim, né? Você Bom, vai ter mais um ainda, né? São três Paulos aqui. são Então, 3 Paulos, aqui a gente tem que ter PP aqui. Bom, um abraço a cada um que nos assistiu. Obrigado pela sua audiência, por ter ficado conosco aqui nesse momento, e obrigado a você que vai nos assistir no gravado aí no Roperflix. Até a próxima, até quarta-feira que vem, com um webinar importante. Eu volto na quarta-feira que vem com um webinar importante sobre o ENAD. Semana que vem nós vamos dedicar a falar do ENAD, do edital do ENAD. Vamos trazer 2 especialistas. Vamos trazer o Paulo Galvanini e vamos trazer Bruno, 2 consultores Roper, para a gente conversar um pouquinho sobre o que a sua instituição tem que fazer, quais são os próximos passos. Então, se você lida com o Enad, te vejo na semana que vem. Se não, conta para o seu amigo que cuida com o Enad, que a gente vai estar aqui tirando dúvida e respondendo questões bem práticas do dia a dia do Enad. Até semana que vem e obrigado. abraço, gente. Até mais.